E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na fascinante e, honestamente, bem extrema batalha biológica que o corpo humano trava durante um jejum prolongado. Sabe, na nossa vida moderna, quase ninguém passa por uma verdadeira escassez de comida. A despensa tá cheia, o delivery tá a um clique de distância. Mas por baixo de toda essa conveniência, a gente carrega um software de sobrevivência oculto que é literalmente um milagre da evolução. Imagina só, 1, 2, 3 dias ou até uma semana inteira sem comer absolutamente nada. O que rola lá dentro não é só fome, é uma guerra dramática, super orquestrada pela sobrevivência. Então, a grande pergunta que dá o pontapé inicial na nossa análise é bem simples, mas super complexa na prática. O que acontece quando a comida simplesmente desaparece? Pensa no corpo humano como se fosse uma daquelas máquinas industriais gigantes e ultra complexas. Quando você corta a principal fonte de combustível do motor, a rede de energia começa a falhar, certo? E aí o organismo é forçado a entrar num estado de adaptação extremo. Não é só o estômago roncando, não. A coisa é muito mais séria. A química do cérebro muda, os hormônios disparam alarmes de emergência para todo lado e o metabolismo dá uma freada brusca para evitar um apagão total da máquina. É sobrevivência pura. Vamos para a fase 1, as primeiras horas, o colapso biológico inicial. E é aqui que entra a famosa grelina, soando o primeiríssimo alarme biológico. Sabe aquela irritação gigante quando você pula uma refeição? É culpa dela. A grelina é o hormônio da fome, e ela age basicamente como um mensageiro do pânico lá dentro. Ela sobe de forma agressiva e literalmente hackeia as prioridades do seu cérebro. A missão vira uma só: buscar comida, custe o que custar. É um alerta vermelho estridente dizendo que as reservas estão baixando e que você precisa agir rápido. Assim que a glicose no sangue despenca, o fígado e os músculos correm para torrar as reservas de glicogênio. Tudo isso numa tentativa desesperada de manter o cérebro funcionando, sabe? E o resultado? Fome intensa e aquela irritabilidade que a gente conhece bem. O seu cérebro, tentando lidar com essa montanha-russa do açúcar, perde o foco, a concentração vai para o espaço e a energia cai lá no pé. O grande problema de tudo isso é que essas reservas de glicogênio acabam super rápido. É impressionante colocar isso numa linha do tempo e ver a crise escalar. Olha só a diferença na resposta do corpo. Ali entre 2 e 6 horas é só o pânico da queda de glicose. Mas avançando para 24 e 48 horas, a gente vê uma transição pesada para a cetose. O corpo muda o combustível. Só que a coisa fica assustadora mesmo quando isso se estende por semanas. Aí, a gente chega num estado tão crítico que o corpo começa a degradar os próprios músculos. É uma queda livre de estou sem energia para um autocanibalismo literal. Isso nos leva à fase 2, o motor alternativo, cetose, o nosso gerador de backup biológico. Bom, cetose não é só uma palavra da moda nessas dietas atuais, não. É um mecanismo exato de sobrevivência que salvou a pele de nossos ancestrais em invernos rigorosos e épocas de fome extrema. Quando a açúcar zera de verdade, o fígado começa a quebrar a gordura corporal armazenada num ritmo frenético para criar os corpos cetônicos. Eles viram um combustível alternativo vital. É tipo uma ponte de energia refinada que mantém a mente rodando enquanto a mente lá fora não entrega nada de nutriente. Mas olha, esse sistema de emergência tem um custo altíssimo. O organismo corta drasticamente as funções básicas só para poupar energia, quase como se entrasse numa semi-hibernação. O metabolismo desacelera de propósito, a temperatura do corpo cai para economizar calor e a frequência cardíaca despenca. É o seu corpo indo lá e baixando o próprio termostato interno para fazer a bateria durar o máximo possível. E aqui a gente tem um baita paradoxo. No começo, essa queima de gordura na cetose pode até diminuir a fome e dar uma clareza mental absurda. Era um truque evolutivo para manter o pessoal focado na caça lá no passado. Mas essa eficiência esconde uma queda livre perigosa. Porque quando a gordura acaba, entra a fase da inanição. E aí, o baque físico é aterrorizante. Estamos falando de uma fadiga que te paralisa, falhas cognitivas super graves e um sistema imunológico que fica por um fio. Entramos então na fase 3, consumindo a si mesmo, o colapso das reservas biológicas. Essa hierarquia de onde o corpo tira energia é simplesmente impiedosa. Tudo começa de boa com a glicose, aquele combustível rápido. Glicose acabou, ele vai para o glicogênio. Depois, o gerador de backup entra em cena queimando gordura com a cetose. Mas e quando não tem mais absolutamente nenhuma gota de gordura? O corpo chega no limite. Num ato de puro desespero para manter os órgãos vitais vivos, ele começa a queimar a proteína muscular. É literalmente como se a sua máquina estivesse quebrando as paredes da própria casa para alimentar a fornalha. Não tem outra opção. Nesse ponto crítico, a situação não é mais só superficial. A fundação está comprometida. Esquece aquela sensação comum de fome. Aqui a gente já está falando do desmanche físico da estrutura humana.
Com os músculos sendo devorados para gerar caloria, a força física desaparece. A imunidade fica num estado crítico de risco de vida, a tontura não passa de jeito nenhum e coisas que a gente faz no automático, tipo levantar, andar ou só manter o equilíbrio, viram obstáculos absurdamente exaustivos. Avançando para a fase 4, o limite histórico. Dados objetivos de cenários extremos de sobrevivência. A própria história entrega pra gente evidências bem sombrias e incontestáveis de quando o corpo chega nesse limite absoluto. Dados médicos da Segunda Guerra Mundial registrados em prisioneiros submetidos à inanição mostram um cenário catastrófico. A privação extrema destrói tudo num efeito dominó, causa um colapso metabólico total, inchaços severos por edema, lesões profundas no coração e faz o sistema de defesa falhar tanto que não consegue lidar nem com as infecções mais simples. E tem um detalhe assustador. A inanição não destrói só os ossos e os músculos. O famoso experimento de Minnesota, feito logo depois da guerra, provou por A mais B que passar fome por muito tempo quebra a mente humana. Pessoas super saudáveis foram reduzidas a um estado psicológico muito tenso. Eles desenvolveram uma obsessão quase psicótica por comida, acompanhada de depressão profunda e uma ansiedade que paralisava tudo. Ficou provado que a fome extrema age, de fato, como uma grave doença mental. O que nos leva a esta conclusão pesadíssima. A fome extrema literalmente muda o funcionamento da mente humana. Sabe por quê? Porque a falta de nutrientes bagunça toda a produção e o equilíbrio dos neurotransmissores lá no cérebro. Passa longe de ser só um vazio chato na barriga. Isso altera a personalidade da pessoa, distorce as emoções, afeta a lógica e muda completamente como ela enxerga a própria realidade. Finalmente, chegamos à fase 5. A biologia da sobrevivência, os limites absolutos da adaptação humana. A regra de ouro da natureza é muito clara. Sobreviver exige energia. Sem ela, até o organismo mais casca-grossa começa a desmoronar aos poucos. O corpo vai lutar usando todos os truques na manga. Ele vai cortar o consumo de energia de áreas vitais, vai embaralhar os hormônios e vai trocar de combustível várias vezes para tentar te salvar. Só que o fim da linha revela a dura realidade biológica. Se o tanque chegar de fato ao zero absoluto e não for reabastecido, o colapso total do sistema é só uma questão de tempo. Para encerrar essa nossa análise, quero deixar uma provocação. O que a falha final do corpo em sobreviver sem combustível mostra sobre a nossa própria biologia? Mergulhar nesses extremos expõe o quão assustadora é a força de vontade do nosso organismo, né? É loucura pensar o quanto essa máquina humana consegue lutar, sofrer e se reinventar só para continuar existindo antes que a energia simplesmente acabe. Isso não só escancara a nossa fragilidade diante da natureza, mas também celebra a forma absolutamente genial e incansável com que a biologia briga para manter a vida de pé. Foi intenso, não foi? Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.